Eu solicitaria que já começasse a encaminhar as questões para a mesa, né, enquanto a gente faz uma rodada em que os debatedores comentam as apresentações dos colegas e, na sequência, a gente faz a rodada sobre as questões. Passo, então, de imediato a palavra para o professor Giacomoni, que já nos brindou com uma brilhante exposição, mas como nem todo mundo é perfeito, ele é colorado, não é gremista, né? Então, nós somos companheiros aí, né? 4 minutos, dado o avançado da hora, para cada um, e depois a gente tem a segunda rodada com as perguntas. Professor Giacomoni. Nas orientações para cada painel, para cada questão, há sempre uma demanda aqui de sugestões, né? Relativamente àquela questão do orçamento impositivo, que acabei não falando porque terminou meu tempo, então a questão seria a seguinte: como conciliar, então, as emendas individuais, que passam a ter um caráter, né, de execução obrigatória, a não ser que tenham defeitos técnicos, né? Como conciliar essas emendas e as prioridades do governo? O Ricardo observou bem que, em alguns casos, já há mais ou menos essa conciliação. Porque o que interessa ao parlamentar é que não é apresentar a emenda, ele quer ver a emenda dele executada, né? E quanto mais fácil for isso, né, quanto mais a sua emenda se enquadra dentro das políticas, programas de governo, mais chance ele terá de vê-las executadas, né? Então, há um trabalho que, inclusive, ao longo do tempo, há experiências, né, talvez não continuadas, mas que os ministérios deveriam fazer, aqueles que estão mais sujeitos às emendas, um trabalho de aproximação com os parlamentares, com a comissão mista, no sentido de divulgar a programação do Ministério e até mesmo orientar em que casos, em que situações as emendas deveriam ser apresentadas, né? Certamente esse tipo de trabalho vai dar bom resultado, né? Não, eu não diria que são reuniões, porque o parlamentar não participa e tal, mas se isso pudesse ser manualizado, né, e o destinatário dos manuais fossem os assessores dos parlamentares, que são, na realidade, os que acabam preparando as emendas, né, certamente isso vai dar um resultado. Nós temos aquela experiência também, que continua, que eu creio, continua existindo, de que em alguns ministérios, claro, ministérios bem específicos, né, com pequenos orçamentos, tipo o Ministério do Esporte, como se sabe que muitas emendas serão apresentadas, a proposta orçamentária desse ministério já sai do governo pequena, porque sabe que no Congresso as emendas serão aprovadas e esse orçamento, então, vai crescer. Os próprios ministros dessas pastas fazem um trabalho junto aos parlamentares no sentido de incentivá-los a fazer emendas no seu ministério, né? Ministério da Cultura, provavelmente ocorra isso, Ministério do Esporte, Ministério do Turismo, né? Ministério das Cidades, né? Então, mais agora, com o orçamento impositivo, eu acho que mais se justifica essa aproximação, né, entre o Ministério Setorial e os parlamentares, né, tendo em vista orientar a feitura das emendas. A outra questão que eu queria colocar aqui se refere à quarta item de orientação aqui, que é o seguinte: na orientação há uma descrição muito bem feita das questões que afetam a execução orçamentária. Primeiro, há uma superestimativa, né, pelo menos nos últimos anos, uma sobreestimativa de receita e despesa. Consequentemente disso, há o contingenciamento ao iniciar o exercício. O contingenciamento se mantém ao longo do ano e, no final do ano, há uma liberação maior de recursos e os ministérios, as unidades executoras, num prazo curto, não têm tempo hábil para desenvolver todos os procedimentos necessários à execução da despesa.
consequentemente, se perde essa dotação, ou se, no máximo, ela é empenhada e inscrita em restos a pagar. Bom, uma sugestão que eu acho que é muito apropriada em relação a esse caso é que nós estudemos primeiro, com profundidade, inclusive a experiência internacional, sobre a possibilidade de criar um mecanismo de carregar as dotações que têm fontes para o exercício seguinte e incorporá-las ao novo orçamento. Não empenhá-las, não fazer como nós fazemos hoje, que é empenhar e escrever em restos a pagar. Né? Em boa parte dos casos, sem a garantia da fonte. Se a gente fizer isso, usar esse mecanismo do carry-over, né, nós vamos não ter tanta necessidade de inscrever restos a pagar. Os restos a pagar são terríveis na medida que eles, sem a garantia de fonte, eles financeiramente se incorporam, se contaminam o orçamento seguinte e usam a receita do orçamento do novo ano para que os restos sejam pagos. E aí, evidentemente, vai faltar receita para pagar as despesas do novo exercício. No final do ano, se inscreve mais um enorme volume de restos a pagar. Né? E assim, essa bola, se essa bola fosse estacionária, né, ainda teria alguma chance, né, mas o problema é que ela cresce. Né? É a bola, efetivamente, uma bola de neve. Né? Então, nós acabamos tendo dois orçamentos, efetivamente. Um orçamento derivado da lei orçamentária e um orçamento financeiro, né, que vai demandar recursos, obviamente. Então, uma sugestão que eu acho que bem prática, muitos países já usam, seria, então, estudar, primeiro passo, estudar, ver bem direitinho, adaptar às nossas necessidades um mecanismo desse tipo. Obrigado. Ricardo, comentário do debate dos outros parceiros. Realmente, quando eu levantei um pouquinho, eu não estou provocativo, mas é para contribuir um pouquinho aí com essa discussão, né? Só não perde a graça, justamente. Mas realmente a gente vê ganhos, né, agora nesse realismo do governo, né? Realmente os parâmetros estão voláteis ao extremo, né? E fica difícil realmente trabalhar. Então houve uma mudança real de postura, teve alteração na LDO, implicou no orçamento, né, ainda, mas o corte, estou falando do ponto de vista agora do Congresso, deveria ter ocorrido, de fato, uma redução da receita de uma forma diferente, né, do ponto de vista técnico. Claro que incorporou a demanda do ministro, mas não da forma que já tinha levantado também. Né? Então, mas é um problema político, etc., que não cabe a gente ficar julgando somente. Né? Mas como que o governo vai tratar, pergunta para a Esther, essa questão, né, de até um pouquinho que a gente está levantando aqui, né, de enquadrar, né, as despesas, né, dentro dessa capacidade que o Estado está tendo. Quer dizer, hoje em dia, como foi colocado, está engessado o orçamento em uma certa medida, né, e o custeio, né, do nosso 25% do PIB, vamos arredondar aqui, né, que a gente tem, está chegando próximo aos 18%, quer dizer, o investimento representa 1%, um e pouquinho só, né, do nosso PIB, e o Estado arrecada 25%. Então, o resto está como despesa obrigatória, né, previdência, etc. Como que o governo vai enfrentar, em algum momento, essa questão dessa gestão, não só do custeio, como também a despesa discricionária, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que rever. Né? Então, como que o governo está pensando em enfrentar não só a despesa legislada, vamos chamar assim, que é chamada de despesa obrigatória, né, que há casos que cabe algum grau de revisão, né, a gente pode considerar que daqui 100 anos ou 20 anos a gente vai ter sempre aquele mesmo problema que naquele momento foi considerado como despesa obrigatória. Então, como que o governo vai enfrentar essa discussão da despesa legislada? Se tem ideias de, assim como foi feito agora um pouco a medida provisória na questão da previdência, etc. Como que o governo está pensando de tratar a despesa legislada, que é o grande, né, que a maior parte da nossa despesa é obrigatória, né? Professora, 5 minutos. Bom,
Primeiro, eu queria levantar aqui, mais em relação ao que já foi discutido nessas últimas falas dos dois debatedores, um pouco começando pela do professor. Em relação à questão das emendas, eu acho que a gente, ano passado, foi o primeiro ano, na verdade, de emendas impositivas, teve um aprendizado, esse ano já teve algumas mudanças, e eu acho que isso vai ser um processo de aprendizado. Acho que todo mundo ganharia com essa ideia de a gente conseguir ter maior convergência de interesses, tanto do Legislativo quanto do Executivo, na execução dessas emendas. Né, a saúde, por ter 50%, já caminhou bastante nisso, não sei se tem alguém aqui da saúde, já teve um esforço maior em tentar fazer esse tipo de, né, convergência de interesses, e principalmente um pouco uma coisa que o Ricardo coloca, da gente conseguir também fazer o que é o papel do orçamento, que é distribuir melhor no território isso, evitar a superposição no mesmo território, a gente conseguir ter uma distribuição melhor disso, justamente que talvez seja o papel central dos parlamentares, que é conhecer mais de perto a realidade local. Então, se a gente conseguir fazer com que utilizar esse conhecimento da realidade local com a capacidade do executivo de fazer, né, de conseguir padronizar e executar, acho que tende a ser uma coisa positiva para todo mundo. É claro que isso não vai acontecer num ano só. Foi fruto de uma tensão, isso não foi fruto de um acordo, então, sendo bem claro, isso não foi fruto de um comum acordo, foi fruto de uma tensão. E, nesse sentido, a gente vai ter anos para amadurecer isso, conseguir fazer isso de forma, eu acho, mais positiva. Né, do ponto de vista do carry-over, eu queria dizer ao professor que a gente já estuda isso há algum tempo, né, o pessoal que está aqui da SOF já tem um estudo importante sobre isso. E, por outro lado, eu também queria falar um pouco do RAP, porque as pessoas tendem... o RAP ele foi a maneira como se foi feita, dado que não existe carry-over. Né? E acho que tem um dado só que eu queria colocar, que as pessoas, às vezes, olham o valor absoluto do RAP, que, de fato, vem crescendo, e teve uma inflexão, principalmente depois de 2007, 2008, na tendência dele, que se a gente olhar o valor, pegando o RAP pelo tipo de despesa que tem ali, a gente vai olhar que, no ponto de vista da despesa obrigatória, estrito sensu, e financeira, o RAP tem um peso muito pequeno no total empenhado. Né? Você não vira para um ano um valor muito grande, então ele não concorre, do ponto de vista, como o professor colocou aqui, com as despesas a serem empenhadas no ano seguinte, do ponto de vista tanto da despesa financeira quanto da despesa obrigatória. Aonde ele tem um peso relevante é justamente no investimento. Né? Se a gente olhar nos últimos anos, o que a gente empenha de investimento, a gente não consegue executar nem na metade, você não liquida nem metade do que você empenha. E aí, talvez, parte pode ser pela nossa dificuldade de dimensionar o que vai ser empenhado, o que vai ser liquidado no ano, mas, em parte, pela própria natureza da despesa, né? Que ela tem um caráter mais plurianual, de fato. Né? E, nesse sentido, ela se beneficiaria muito de um modelo orçamentário que permitisse uma plurianualidade mais clara. Mas o que aconteceu foi que a gente usou justamente o dispositivo de restos a pagar para permitir que os investimentos fossem feitos, e se a gente olhar, ele acaba não concorrendo de forma tão clara com o orçamento do ponto de vista de financiamento, porque o que você empenha no ano, você paga no ano seguinte. Então, na verdade, ela não pressiona tanto o financeiro quanto que as pessoas imaginam, porque, na verdade, você está empenhando no ano, o que você vai contratar, você não tem tempo de liquidar naquele ano, vai liquidar no ano seguinte, e a gente acaba... É claro que a gente pode melhorar bastante isso, tem uma maneira, a gente pode melhorar a nossa capacidade de dimensionar o que vai ser, de fato, liquidado no ano, mas tende a também, parte não vai ser resolvida dessa maneira. Por outro lado, a gente tem estudado, está pensando numa proposta, mas é claro que vai depender da capacidade até política de implementar isso. Isso não vai ser uma decisão unilateral do Executivo, passa por aprovação legislativa, e isso vai ser uma discussão que a gente vai precisar ter com a sociedade como um todo. E aí, um pouco... falando um pouco as respostas aqui para o Ricardo na última pergunta dele, eu fiquei na dúvida se você está falando desse ano ou do ponto de vista mais de longo prazo. Assim. Acho que talvez seja, imaginei que fosse mais de longo prazo. Desse ano vai ser da maneira de sempre, né? Enfim, não tem muita novidade. Mas é claro que você tem uma série de discussões, de novo, como eu falei, nada que é obrigatório foi decisão unilateral do Executivo, de novo. Foi decisões ou da sociedade, seja na Constituição, ou foram decisões de políticas posteriores, ou algumas, no caso, políticas definidas pelo governo, mas por demandas da sociedade. Né? Então,
E aí é claro que qualquer mudança nisso passa por um debate na sociedade. Não vai ser vai ser difícil você ter eventualmente algumas nesse caso agora específico dessas duas MPs que tratam no fundo de reformas mesmo, de mudanças um pouco em algumas determinadas políticas, que do ponto de vista do governo tem a ver com a atual situação, não é nem situação conjuntural, no caso é estrutural mesmo, no atual, como está o mercado do trabalho hoje, como é que está a questão demográfica hoje no Brasil. Você tem uma série de discussões básicas estruturais que levaram à proposição de políticas. E, obviamente, sabíamos que isso seria um debate com a sociedade, que você precisa ter um maior consenso para que essas coisas sejam alteradas. Então, de novo, não vai ser o executivo sozinho que vai conseguir fazer determinadas mudanças, né? Essa é uma discussão, se é com a sociedade, passa pelos seus representantes, que é o executivo e o legislativo, e a gente vai precisar trabalhar isso conjuntamente para que a gente consiga ter, de novo, que a sociedade escolha para onde ela quer ir e vá definindo. E aí, voltando só um pouquinho à discussão que eu levantei um ponto hoje mais cedo, é um pouco, no fundo, uma discussão que, até na economia, as pessoas, nos modelos mais que a gente chama de agentes representativos, hoje em dia as pessoas incluíram uma figura importantíssima, que e aí eu não estou falando nem nos modelos, né, mais heterodoxos, mas nos modelos ortodoxos mesmo, que é o eleitor representativo. Né? Quem é esse personagem? É justamente a sociedade. Ela vai demandando determinadas coisas e ela vai determinar... O que a sociedade demanda hoje? Mobilidade urbana, melhoria na vida nas cidades, demanda uma série de melhoria da infraestrutura, melhoria da produtividade. Isso tudo vai passar por questões orçamentárias, vai passar por questões de planejamento, e elas vão ter que ser financiadas. Então, a sociedade vai ter que discutir como ela vai fazer isso. Né? E isso é um pouco o debate que a gente tem, acho que cotidianamente, no nosso dia a dia, mas é o debate que, no fundo, mostra a importância justamente da carreira de vocês também, que é justamente quem está no centro desse debate, quem tem que executar isso. Né? E seja aqui, no caso dos APOs, vocês lidam mais com a despesa, mas tem várias outras carreiras do governo que vão lidar com a arrecadação, e justamente a gente precisa que essas duas coisas andem no caminho que a sociedade escolher. Né? E um pouco fruto... E a gente vai ver isso, vai ser o projeto de desenvolvimento brasileiro, vai ser para onde a gente vai querer caminhar. E sempre, e aí eu acho que aí vem um pouco de prioridade do governo, atualmente, quais são os focos centrais? É conseguir fazer isso de forma reduzindo desigualdades e garantindo mais direitos a todos. Né? Então, acho que esse é talvez o ponto central da prioridade. Bem, nós só recebemos uma questão, então vou fazer algumas provocações para os debatedores e já pedir para que façam os comentários finais nessa rodada. Na verdade, o cenário que nós temos esse ano é um cenário mais complicado, né, para a área orçamentária. Nosso orçamento já é, como o professor Giacomoni sempre faz lá nas aulas da ENAP, né, aquela metáfora do iceberg, já é um orçamento incremental numa parcela pequena. E com DRU, 83% em média obrigatório. Né? E lembrando que esse ano é um ano de renovação da DRU, quer dizer, nós temos ainda um cenário de negociação no Congresso Nacional importante. A aprovação do orçamento impositivo, pelo dado que o Ricardo colocou, nesses 5 últimos anos também, nós tivemos, em 4, né, o arrecadado inferior ao que foi aprovado na lei orçamentária anual. Pergunta até se a tendência não é de que isso se amplie ainda mais. Quer dizer, qual é o cenário que nós temos nesse contexto, em especial com essa mudança? A professora falou também da questão da política fiscal anticíclica. Não seria da gente adotar já um superávit estrutural, já colocar na nossa decisão, né, um instrumento, né, de superávit que incorpore a ideia da política fiscal anticíclica. Certamente o Jorge Abrão estaria dizendo, não, nós teríamos que estar hoje com um déficit muito maior do que nós tivemos, que, afinal de contas, o cenário econômico, social, né, exige uma ação do Estado muito mais forte nas políticas públicas, de uma forma geral. Né. Então, diante desse quadro, né, eu coloco e peço que façam os comentários finais em conjunto,
eu coloco para a mesa, né, avaliar, né, o cenário que se apresenta para esse ano e para os próximos anos. Professor Giacomoni, começando. 4 minutos. Não, nem vou precisar 4, não. Vou deixar essa questão mais séria aí para a nossa secretária. Eu queria aproveitar só das colocações do professor Panhossati, a preocupação que ele tem com as reestimativas de arrecadação pelo Congresso, e isso, esse mecanismo não poderia ser incrementado para favorecer as emendas agora, né, ditas de execução automática. Eu acho que não, pelo fato de que o valor que obrigatoriamente deverá ser despendido, né, a cada ano para o atendimento das emendas individuais, não é o do orçamento daquele ano, mas sim um percentual da receita corrente líquida do ano anterior. Então, o compromisso do governo, por exemplo, será sempre o número, né, o montante, será sempre sobre um valor executado no ano anterior, né, que será distribuído entre as emendas para a saúde, na sua metade, né, e o resto nas demais áreas, e também aquela questão difícil de que 50% do total poderá ser utilizado para o pagamento de restos a pagar. Né? Mas a questão crucial é essa, né? O valor que vale, o compromisso de dispêndio é o do percentual sobre o exercício, a receita corrente líquida já realizada no exercício anterior. Obrigado. Eu queria agradecer novamente a nossa associação pelo convite, né, ao Sérgio, e agradecer especialmente a vocês aí pela paciência e pela atenção que foi dedicada aqui ao nosso trabalho, e agradecer também aos meus colegas aqui de mesa. Obrigado. Ricardo. Então, de uma forma bem rápida, essa questão do resto a pagar, da mesma forma que os investimentos, é onde que gera o resto a pagar, né, para o ano seguinte, que há um tempo até maturar, fazer uma licitação e tudo mais, é o que acontece nas emendas. Então, quando a gente fez a análise, no primeiro ano, nenhuma emenda quase tem execução. Pode olhar, esse ano dá coisa de milhõezinhos, dá quase nada. E depois que faz o convênio, começa... Então, por isso que utilizou-se, então, na proposta da Câmara, não existia limite para resto a pagar. Existia uma regra de transição nos primeiros anos, porque não tinha resto a pagar de emendas impositivas. Aí, na proposta do Senado, modificou-se e ficou metade. Então, até para o governo, vai ter uma dificuldade. Então, na proposta da Câmara, podia ser 100% do resto a pagar. Na proposta já aprovada no Senado, que agora, depois voltou para a Câmara, foi aprovada, é só metade do resto a pagar. Porque o nosso diagnóstico era, não tem condições de empenhar, tudo bem. Agora, pagar 1,2 é impossível. Mês do ano anterior, é impossível pagar tudo. Então, para pagar as emendas, o parlamentar não interessa, ele quer que empenha e pague um dia, que pode ser. Então, o nosso diagnóstico era 25% no primeiro ano, mais 20 e pouco no segundo ano, e atendendo a zero. Então, a execução das emendas no primeiro ano é zero, e nos 2 seguintes dá mais de 50% o pagamento. O que interessa ao parlamentar é o pagamento. Então, essa discussão do resto a pagar, que tem uma pergunta aqui, só para responder, né? Foi feita uma pergunta aqui, os dois trataram muito bem. Vem crescendo ano a ano nos investimentos, como foi colocado. É preciso criar um teto? Essa é a discussão que o professor colocou, o executivo já discutiu. Aquela época, em dezembro, a gente fez um debate na INAP, não sei, tem algumas pessoas aqui, né, que participou daquele debate, teve, acho que, apoio do organismo internacional, a SOF promoveu um debate na INAP. A gente discutiu bastante essa questão. Eu acho, a regra de hoje ela é ruim, porque, de fato, existe um resto a pagar forçado, né? Mas é uma realidade que os investimentos deveriam ter um planejamento plurianual. Por isso, quando eu brinquei, que eu esqueci de pôr um elemento a mais, a gente deveria criar, nesse volume 2 do orçamento, esse orçamento plurianual. Né? Na Constituição não veda de ter projeções plurianuais no orçamento, tanto é que tem, na LDO, etc. Não significa que o PPA ia perder aquele caráter de plurianualidade, mas o orçamento ele poderia ter
algo, num volume, num anexo específico, algum elemento. E aí a vocação seria mais para os investimentos. Às vezes eu insisto bastante nessa carteira de projetos, gerir ele, para dar essa informação de aquilo que deve incorporar no ano seguinte. Agora, algumas propostas o céu é o limite. Imagine se a gente for acumular, ano a ano, aquilo que não gastou de investimento, aí você está desvalorizando, inclusive, o planejamento daquela ação. Então, seria conveniente ter um teto. Eu sugiro que o teto é aquilo que está acima da meta de superávit primário, quer dizer, realmente, eu tinha uma meta, e aquela economia adicional é quanto você pode fazer de resto a pagar, vou chamar assim, né? Já que você não gastou, sobrou dinheiro, deveria ter gasto, etc. Se o orçamento for bem elaborado, realista, etc. Então, deveria ter um teto. Estou dando, não sei se esse é o melhor caminho, mas deveria ter. Não pode ser acumulativo, senão vai tender ao infinito, né? Então, é a pergunta que foi feita aqui. Eu acredito que, no curto prazo, o governo ia fazer o float igual a zero. O que dá para fazer hoje, para tentar estancar um pouco o resto a pagar, é ter o float. O Francelmo trabalhou muitos anos com isso, né, Francelmo? Com float, o resto a pagar, etc., lá nas tabelas lá da necessidade de financiamento. Acho que o caminho é esse. De curto prazo, é o float, para evitar o risco fiscal. Então, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Foi bem interessante reencontrar amigos, até no cafezinho, no almoço. É uma grande oportunidade aí de poder externar algum ponto de vista agora. Claro que é mais fácil, como foi colocado, estar do outro lado, às vezes dar uma cutucadinha, jogar uma pedrinha, do que estar lá levando a pedrada, né? Mas, realmente, está de parabéns aí a carreira. Eu tenho um carinho especial pela carreira de Planejamento e Orçamento, né? Então, realmente, muito agradecido a oportunidade que o Márcio deu e parabéns aí pela organização do seminário. Obrigado. Professora. Ninguém tocou no assunto da pergunta, né? Só eu já tinha tocado, acho que eu já tinha até falado bastante na minha fala, mas talvez dar uma... Bom, a questão das emendas resta a pagar, acho que o Ricardo já explicou bem claro. Na verdade, é porque você tem a execução orçamentária e financeira obrigatória, e a financeira, há um entendimento de que era quase impossível conseguir sem o resto a pagar, a execução financeira de emendas, um pouco pela discussão que a gente teve aqui, dado que a maior parte das emendas é também de investimento. E isso talvez seja um outro ponto que a gente vai ter que discutir futuramente sobre emendas, que é as emendas fazem só investimento, criam um investimento, como eu falei, todos os investimentos têm um custeio associado, e aí o peso fica com o município que recebeu o investimento. Então, assim, essa é uma discussão que a gente vai precisar ter com o Congresso também, como é que a gente consegue, na verdade, que a emenda ela faça as duas coisas, né? Não faça só um investimento, tenha lá um empreendimento lindo com uma placa e depois, no ano seguinte, você não consegue viabilizar o funcionamento dele. Então, essa é mais uma das coisas que vai entrar na nossa discussão com o Congresso aí para como fazer. E aí, em relação ao cenário, eu acho que, bom, a primeira coisa importante, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado com o cenário pós-crise. Ele não foi um cenário tranquilo, a gente não pode usá-lo como parâmetro para dizer que, então, dado que assim, será assim para sempre. Ao contrário, o que acontecia nos anos anteriores era justamente ao contrário. A previsão de crescimento para a economia brasileira em 2010, em 2009, quando estava fazendo projeção do orçamento, era de 4,5% para 2010. O que aconteceu? 7,5%. Então, na verdade, quando você está num momento de ciclo positivo, todo aquele papel ali se inverte. Todas as projeções ficam erradas para baixo e não para cima. O que tem acontecido nos últimos anos é que a gente tem errado. E aí, um pouco, como eu falei, pela volatilidade das próprias estimativas e, eventualmente, aí, no caso, até pelo efeito de políticas de desoneração, que você tem as desonerações, a gente nunca consegue estimar o real impacto dela, como todo mundo sabe. A desoneração, exceto no caso da CID, que você simplesmente botou a zero alíquota, mas todas as outras onde a alíquota existe, pode ser que a arrecadação seja superior à que tinha previamente a desoneração, se a resposta da economia for positiva. Então, na verdade, você teve uma dificuldade de mencionar, de fato, as duas coisas, o próprio crescimento econômico e o impacto das desonerações teriam sobre a atividade, uma expectativa que ela fosse gerar uma arrecadação até superior do que você estava imaginando. Então, isso foi um pouco o cenário dos últimos anos, o que levou a essas superestimativas e uma necessidade de contingenciamento eventualmente maior nos anos seguintes. Esse ano é um ano em que se combinam duas coisas, uma decisão de mudança de direcionamento da política. Como eu falei, esse ano não vai ser uma política com
com maior austeridade, no sentido de que você, como o Manuel colocou de manhã, a gente teve um déficit ano passado, eu vou querer fazer um superávit. Então, só esse efeito de você transformar um déficit em superávit como a gente sabe aqui, as coisas elas tendem a ter uma inércia, né? A receita ela tende a ser inercial, isso já impõe um ajuste pesado. Num cenário em que o crescimento tem se desacelerado, isso piora a projeção de arrecadação. Fizemos uma série de medidas tributárias e de despesa, que o efeito delas pode ser positivo, no sentido de uma aumentar a arrecadação e outra conseguir controlar algumas despesas obrigatórias, e, nesse sentido, conseguir fazer um ajuste que seja menos penoso em cima das despesas discricionárias. Não temos, enfim, o orçamento ainda não foi aprovado, talvez esteja sendo aprovado agora, se tudo der certo. E aí, estando ele aprovado, a sociedade conhecerá a maneira como a gente imagina fazer, pelo menos nesse primeiro momento. E como eu falei, e aí, conforme as outras medidas vão sendo aprovadas, lembrando que quase tudo que o governo fez depende de aprovação legislativa. Quase tudo que o governo está propondo de ajuste esse ano, para que o cenário fiscal seja, enfim, para que a meta seja atendida, depende de aprovação legislativa. Nada está dado de antemão. Mesmo aquelas coisas que vão ter vigência no momento que a medida provisória está valendo, se a medida provisória não for aprovada, se ela for aprovada de forma muito modificada, muda o cenário. Então, na verdade, a gente está vai ser um grau de indefinição grande até essas medidas serem aprovadas, e aí vai depender. Minha expectativa é de que a gente não fique assim durante 4 anos. Viu? Então, nesse sentido, eu acho que para os ministérios, principalmente, como eu falei antes, a gente precisa ter uma capacidade de olhar aonde a gente quer chegar e conseguir projetar isso em mais de um ano. De realizar isso em mais de um ano. E tem que ser essa. Também não dá para desanimar e falar, agora acabou, vamos todo mundo para casa, fecha a esplanada, fica todo mundo sentadinho em casa esperando a economia melhorar, porque também, se a gente não atuar, as coisas não vão melhorar. Então, vai ter uma decisão, vão ter escolhas importantes, e uma coisa que eu acabei não comentando, que foi o grupo de trabalho feito, que é justamente um pouco aquela ideia de você procurar, já existe isso do ponto de vista individual dos ministérios, de como é que eles melhoram a sua eficácia, que os resultados das políticas elas sejam cada vez mais eficazes e conseguir melhorar internamente. Esse ano, dado a dimensão do ajuste necessário, foi pensado em criar um grupo interministerial, na verdade, para fazer isso junto com os ministérios setoriais. Então, tem um grupo pesado, que é Fazenda, Planejamento, Casa Civil e CGU, para trabalhar junto com os ministérios, para que a gente consiga pegar os programas que eles têm uma determinada dimensão, conseguir que ele não perca o objetivo dele, consiga ser redimensionado para que não se perca a política. Então, esse é um trabalho pesado que está sendo feito, enfim, todo mundo, por enquanto, ainda está muito interno nos ministérios centrais, para justamente a gente ter a capacidade de discutir com os ministérios setoriais posteriormente, para que a gente consiga fazer esse ajuste de forma menos penosa para as políticas públicas, que a gente não prejudique tantas políticas num momento de ajuste como esse. Então, acho que esse talvez seja um cenário ruim, mas a nossa expectativa é que a economia recupere e a gente consiga fazer determinadas políticas que vão em direção a essa recuperação. E aí, como foi colocado de manhã, vai voltar, em breve devem ser anunciadas as novas políticas de investimento, tem uma série de cenários aí de tentar facilitar a questão da desburocratização e, do ponto de vista macroeconômico, até alguns efeitos que são da crise, como desvalorização cambial, eventualmente podem ter resultados positivos do ponto de vista produtivo, que vão também ajudar na retomada da economia. Então, é um pouco a nossa expectativa. E aí, aquelas curvinhas provavelmente vão todas se inverter de novo e você vai passar a projetar menos do que vai ser, de fato, acontecendo. É um pouco a nossa expectativa dos próximos anos. Vou convidar o Márcio para a mesa, nesse encerramento, agradecendo a Esther Dweck, agradecer, então, aos debatedores, parabenizar a SECOR pela excelência do debate, pela organização, pela participação, pela forma como foi provocado os debatedores, com questões bem elaboradas. Acho que isso eleva o nível do debate e o aprofundamento das questões. Então, para mim, sempre é um privilégio estar aqui, afinal, eu estou acompanhando a carreira desde o seu surgimento, desde a primeira turma, lá em 1990. E é uma satisfação também perceber que esse esforço de criação da carreira e de formação de um quadro para a área inicialmente de orçamento e mais recentemente também incorporando a ideia de planejamento,
contribuiu, viabilizou a formação de um núcleo de competência reconhecido em toda a esplanada. Quando se fala de SOFINA, se está falando de um núcleo diferenciado do governo federal. Então, parabéns aos integrantes da carreira e especialmente à Secor e ao Márcio pelo evento que foi realizado. Felizmente, o nosso presidente já mostrou um novo estilo de gestão e já convidou para que o próximo seminário seja na ENAP, o que é excepcional, né? E passo a palavra, então, para o... Agradecemos a moderação do senhor José Luiz Pagnussá neste painel e também a participação dos debatedores que tanto contribuíram para o nosso evento. Informamos que as apresentações serão disponibilizadas no site da Secor nos próximos dias, secor.org.br, e não esqueçam de solicitar também o certificado de vocês de participação neste seminário. Com a devida autorização da presidência da Secor, está encerrado o 5º seminário da Secor. Agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo retorno aos seus lares.